não escondem apenas o formato, como também toda a cosmologia, funcionamento e reais dimensões da Terra. Por força do Tratado da Antártida, estamos confinados em um espaço restrito, já que ninguém pode sequer ultrapassar o paralelo 60 graus sul sem expressa autorização governamental com finalidade específica, temporária e acompanhamento militar. Enormes extensões de terras e riquezas minerais indescritíveis estão escondidas na Antártida, que circunda todo o disco terrestre. Em verdade, vivemos dentro de um sistema elétrico e magnético fechado, com meio etéreo, energia livre, limpa e infinita, conforme comprovado pelos experimentos de Nikola Tesla, entre outros cientistas de verdade, cujos trabalhos e pesquisas foram confiscados pelo governo. Se as pessoas tivessem conhecimento da realidade do mundo em que vivem, saberiam que não precisariam utilizar e muito menos pagar pelas formas de energia suja, tais como carvão mineral e vegetal, energia nuclear, petróleo e gás natural, termoelétricas, entre outras utilizadas na produção de energia elétrica, pois tudo seria suprido pela energia limpa do próprio sistema Terra, o que causaria grande revolta popular. Baseando-se no princípio de indução magnética descoberto por Michael Faraday em 1831, o sérvio Nikola Tesla, aprimorando tal conceito, construiu, em 1890, duas enormes torres que transmitiriam corrente elétrica dos Estados Unidos pelo ar, com custo praticamente zero, capaz de ser recebida por aparelhos em longas distâncias. Hoje você tem fiação de cobre na sua casa e paga muito caro pela energia, mas Tesla conseguia acender lâmpadas à distância no século XIX, obtendo energia gratuita da ionosfera. O projeto não teve continuidade, pois as torres foram destruídas a mando de J.P. Morgan, o qual era o contratante de Tesla, detinha diversas minas de cobre e, obviamente, grande interesse na venda dos fios. Quando alguém pergunta, se a Terra for plana, eu não terei que acordar cedo amanhã, da mesma forma, para trabalhar e pagar as contas? Resposta: no momento em que a elite oculta não mais conseguir esconder o formato e funcionamento da Terra, você certamente terá muito menos contas para pagar. E quando alguém pergunta, se não existe exploração espacial, por que as agências espaciais gastariam bilhões de dólares com foguetes, sondas, etc? Resposta: as agências espaciais são governamentais ou privadas, entre aspas, que recebem subsídios do governo. Elas não gastam bilhões, mas tão somente arrecadam bilhões. Quem gasta é justamente você, que trabalha 6 meses por ano apenas para pagar elevados tributos. Lembre-se que o Brasil deve uma fortuna em dívida externa. Com certeza, uma parte do seu dinheiro é direcionada ao governo norte-americano. Você acha normal, em pleno século XXI, a matriz energética do mundo consistir, basicamente, na primitiva queima de petróleo, gás e carvão? Os motores dos automóveis atuais, ou seja, fabricados em 2019, ainda seguem o mesmo princípio do motor de combustão interna desenvolvido pelo físico alemão Nikolaus Otto no século XIX. Ou seja, ainda utilizamos o motor de explosão concebido em meados de 1860. Existe um governo global, acima dos governos oficiais, que controla tudo o que acontece no mundo. É um grande jogo de xadrez. A ONU, a NASA, o Vaticano, o Clube de Roma, a Maçonaria, o Clube de Bilderberg, a Squam Bones e a Royal Society, entre outras entidades, são braços a serviço desse governo oculto. Mesmo as grandes guerras têm data certa para começar e terminar, geralmente por motivos econômicos, sacrifícios humanos e mudanças na estruturação da sociedade. A mídia, as indústrias farmacêuticas e alimentícia, as instituições de ensino também servem aos interesses da elite dominante, a qual se encontra no topo da pirâmide. O mundo jaz no maligno e Satanás ainda está no controle. Quando Satanás disse para Cristo que todos os reinos da terra lhe foram dados, ele estava sendo literal. Isso tudo é real. É uma grande guerra por almas na realidade, para afastar o maior número de pessoas possíveis do verdadeiro Criador e da sua palavra.
nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. O primeiro Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, antes do pecado entrar no mundo. A partir do momento em que ele pecou, ocorreu isto: maldita é a terra por causa de ti. Gênesis 3:17. Adão caiu e perdeu o governo para Satanás. É por isso que a Bíblia chama Satanás de príncipe desta era, e por isto que ele pôde oferecer todos os reinos da terra para o Senhor Jesus Cristo na tentação do deserto. A frase Deus deste mundo, entre aspas, ou Deus deste século, em 2 Coríntios 4:4, indica que Satanás é a maior influência sobre os ideais, opiniões, metas, desejos e pontos de vista da maioria das pessoas. Sua influência também abrange filosofias, educação e comércio mundiais. As religiões do mundo estão sob seu controle e surgiram a partir de suas mentiras e enganos. Satanás também é chamado de príncipe das potestades do ar, em Efésios 2:2. Além disso, ele é o príncipe deste mundo em João 12:31. Entretanto, quando a Bíblia diz que Satanás tem poder sobre o mundo, devemos nos lembrar de que Deus é sempre soberano e deu a ele domínio apenas sobre os incrédulos. Os crentes não estão mais sob o domínio de Satanás. Colossenses 1:13. Os incrédulos, por outro lado, estão presos no laço do diabo. 2 Timóteo 2:26. Encontram-se no poder do maligno. 1 Carta João 5:19. E são escravos de Satanás. Efésios 2:2. O sistema de controle e manipulação das massas tenta esconder a real cosmologia da Terra, justamente porque a fraude do globo é a base para todos os enganos malignos, tais como heliocentrismo, Big Bang, evolucionismo, entre outros. Ou seja, teorias infundadas que dispensam o Criador e, por consequência, afastam as pessoas da verdade bíblica e do evangelho da salvação. No falso modelo atual, criou-se a ideia de que o homem veio do nada, como um acidente cósmico sem causa ou propósito, ocorrido há 14 bilhões de anos em um universo infinito. Estamos diante de um conceito que contaminou as massas do mundo com mentalidades nihilistas e materialistas, levando as pessoas a um caminho obscuro de autodestruição que sufoca a própria alma. Quase 1 milhão de pessoas se suicidam por ano por absoluta falta de propósito e entendimento. No equivocado modelo vigente, somos tão pequenos e insignificantes que nada realmente importa. O que acontece em um grãozinho de poeira vagando em um universo infinito com bilhões de galáxias não tem qualquer relevância. Somos apenas resto de poeira estelar. Nada teria real importância ou sequer faria sentido. Com isso, o establishment pode nos controlar e escravizar, já que não temos um propósito. Não passamos de uma ameba evoluída, vivendo graças a fatores aleatórios, bastante improváveis, em uma poeira na periferia de uma galáxia qualquer, dentre outras trilhões. Mas nada disso é verdade. O grande engano consiste na pretensão de rebaixar a Terra para o status de um planeta, ou seja, de uma mera estrela errante. A Terra não é um astro celeste com luz própria que se movimenta pelo cosmos. Os astros celestes são pequenos luzeiros que pertencem ao céu da Terra. A Terra é uma grande morada. O futuro é o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2:44. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Lucas 1:33. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11:15. Não deixe com que teorias relativísticas, falsa ciência proveniente do ocultismo e mera filosofia te afastem do Criador que está sentado sobre a cúpula da terra. O objetivo do inimigo é te afastar da verdade bíblica, que apresenta um único Deus vivo, pessoal e verdadeiro.
com seus decretos, estatutos e mandamentos, e não uma energia cósmica, inexistente ou algo abstrato, como o cientificismo apregoa, para que não lhes resplandeçam a luz do evangelho da salvação. O globo é uma grande fraude e a base para todos os enganos.